Câmbio. Câmbio guerreiro. Espero que esta mensagem o encontre em alerta máximo. A situação é crítica e exige sua atenção imediata. Informações confidenciais chegaram até mim, e não posso deixar de alertá-lo. Há inimigos infiltrados na operação. Repito, inimigos infiltrados. Não sabemos ao certo quem são, nem quantos são, mas estão próximos, observando, aguardando o momento certo para agir. Cada passo que damos pode estar sendo monitorado. Cada movimento, analisado. A cautela não é mais uma opção. É uma necessidade absoluta. Mantenha os olhos abertos. O perigo espreita nas sombras, e o tempo está se esgotando. Haja com discrição, mas com determinação. Estamos em um jogo onde um erro pode custar tudo. Câmbio e desligo. O presidente Figueiredo gostava de fazer piadas contra si próprio. Ele um dia me disse, sabe que eu sofri um atentado? Me jogaram uma gramática. E hoje eu fui fazer uma palestra para vereadores, principalmente de Minas Gerais, mas também havia vereadores de Mato Grosso do Sul, do Maranhão, do Nordeste em geral, e eu fui munido da Constituição. Eu disse para eles que durante o governo militar eu era líder estudantil, fui presidente de centro acadêmico na PUC, em Porto Alegre, e andava sempre com um exemplar pequeno da Constituição como defesa, e funcionava. Hoje em dia, isso eu disse na hora do almoço, numa festinha hoje, que se alguém me agredir, eu jogo a Constituição nele e talvez a Constituição lhe entre na cabeça. Mas qual é o assunto? Eu fui mostrar para os vereadores que eles têm tanta imunidade quanto os deputados e senadores. E que eles são os maiores e mais legítimos representantes do povo, porque eles são os que estão mais perto do povo. Na unidade básica da federação, que é a mais importante, que é o município. É onde todo mundo paga imposto, é onde todo mundo tem renda e trabalha, onde todo mundo dorme, onde todo mundo casa, onde todo mundo é enterrado. É no município. Que precisa ser importante, porque senão nós não teremos República Federativa do Brasil. É a base da federação. Mas onde é que eu queria chegar? A imunidade diz aqui, o município tem que ter uma lei orgânica que vai obedecer aos seguintes preceitos. E aí são preceitos constitucionais que saem da Constituição e vão para o município. E lá adiante, então, diz no 8º, no inciso 8º, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, óbvio, né? E na circuncisão do município. Aí, a gente vai para o artigo 53 da Constituição, sobre deputados e senadores, vocês já vão entender onde eu quero chegar. E defender a tese de que o artigo 53 é absoluto e não é relativo. Diz aqui, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ponto. Não diz no exercício do mandato e dentro da jurisdição do município. Por quê? Porque o Constituinte mostrou que, no caso de vereadores, há uma restrição. A inviolabilidade só fala dentro dos limites do município. E em exercício do mandato. E o Constituinte, a Constituinte, deliberadamente, não pôs nenhuma restrição à inviolabilidade de deputados e senadores. Pôs apenas um ponto final no caput do artigo 53. Significa que não há condicionantes.
não há limites geográficos para exercer a inviolabilidade de deputados e senadores. Nem há a especificação se é ou não é no exercício do mandato, seja lá o que isso signifique. Porque um deputado e um senador está sempre no exercício do mandato, 24 horas por dia. Ainda que ele esteja em casa dormindo com a mulher dele, ele está no exercício do mandato. Não pode se despir do mandato durante os 4 anos ou 8 anos de mandato. Então, queria deixar isso bem claro sobre o exercício da inviolabilidade é absoluto, por quaisquer de suas opiniões ou palavras, diz aqui. Quaisquer. Isso também é ilimitado. Meu Deus. Ou será que a gente não sabe ler? Fazer uma interpretação de uma leitura, não? Bom, vejam só. Outra coisa é que a gente vai projetando aqui para o Brasil. O ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi entregue preso hoje sob a custódia do Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. É resultado do Tratado de Roma, que cria essa jurisdição internacional do tribunal para punir, principalmente, crimes contra a humanidade. Esse presidente, não foi nem durante a presidência dele, foi enquanto ele era prefeito de Davao, ele fez uma campanha de repressão de drogas e matou milhares que morreram nas prisões, morreram ao serem presos, morreram em confrontos com a polícia. E ele foi conduzido preso, sob vara, eu acho que é o termo, para o tribunal, para obrigá-lo a comparecer ao tribunal. As Filipinas não assinam mais. Era signatário, como o Brasil. São 125 países do Acordo de Roma, desse Estatuto de Roma, em que o país se compromete a entregar aqueles que tenham cometido crimes contra a humanidade. O ex-presidente estava voltando de Hong Kong, desembarcou no aeroporto de Manilha e ali foi preso e agora foi entregue na Holanda para obrigá-lo a comparecer perante a corte para saber quais são de que ele está sendo acusado. Aqui no Brasil, esse processo aí do 8 de janeiro é um rolo que não tem devido processo legal, nem amplo direito de defesa. Todos os advogados sabem disso. Nem juiz natural. Então, e aí? Há esse movimento nos Estados Unidos. Já há um processo da Rumble num tribunal federal em Tampa, Flórida. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi algo dizendo que o ministro Moraes seria obrigado a comparecer, seria intimado a comparecer pessoalmente num tribunal lá em Tampa, Flórida, né, por questões de avanço sobre a jurisdição americana. E eu já ouvi muita gente dizendo que há indícios para encaminhar questões ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Aconteceu agora com o ex-presidente das Filipinas, né? Então, esse tribunal funciona. E, por falar nisso, vejam só, o presidente Lula falou em soberania e bem-estar. Ele, imagina só, discurso dele. Coloquei essa mulher bonita, e apontou para a Gleisi, como
ministra de Relações Institucionais, para não ter distância entre vocês, estava se dirigindo ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, e o governo. Dá para a gente interpretar de muitas maneiras, né? A primeira delas, o artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, independente de distinção de qualquer natureza. Eu acho que uma pessoa misógina, ou não sei nem o exato significado disso, se é só odiar mulheres ou é beleza, cor da pele, cor dos cabelos, cor dos olhos, isso é mais importante que competência, que honestidade, que mostrar serviço. Né? Seria muito mais, acho que normal dizer, pus uma mulher que tem imensa capacidade de negociadora para aproximar o governo ao Congresso. Bom, mas aí ele falou, para que defenda a soberania desse país. Eu disse, opa, ele já leu, então, o relatório da CPI das ONGs da Amazônia. Ou ele já sabe que há territórios brasileiros sobre os quais o Estado brasileiro não exerce soberania, no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? E vai tomar providências, talvez seja isso. Né? Ou ele já percebeu o erro estratégico, geoestratégico, geopolítico, de ter reservas indígenas na fronteira, inclusive com a Venezuela. Depois ele dizia que recomendava a Dilma deixar cair uma lágrima para mostrar emoção. Chamou o José Guimarães de esse cearense cabeçudão. Tá se encaminhando aí. Bom, pelo menos ele não estava com roupa de campanha, ele estava de terno e gravata numa solenidade aqui em Brasília. Vivemos coisas estranhas e todo mundo pensando em 2026. Quer dizer, está no início da segunda metade do mandato e já está todo mundo agindo, tanto a oposição quanto o governo, em função da eleição de 2026. Esse é um péssimo sinal para o governo. Né? Tá vendo o fim, vamos começar de novo. De Brasília, Alexandre Garcia.